Sua mente já gritou para você, eu não aguento mais? Eu não sei você, mas já se passou pela minha cabeça em desistir. Será que não é melhor eu procurar outra coisa da vida? Mas é fato que às vezes o mercado ele te testa e é aí que você vê se você realmente tem a resiliência que você gostaria de ter. Em outras palavras, eu cheguei na ilha, aportei na ilha e botei fogo no barco, para não correr o risco de querer voltar. Não é uma questão de resultado, não é uma questão só de cifra, é uma questão de simplesmente aguentar a pancada e continuar, prosseguir, apesar de toda a carga pesada, aquela carga sentimental que te faz querer desistir. Seja bem-vindo a mais uma Conta Real. No nosso último encontro eu estava falando um pouquinho sobre como eu imaginava como seria o futuro do trading, o meu futuro como um trader, e eu falei bastante sobre como eu me desapontei ao longo do caminho, né? Eu levei muito tombo, cara. Eu levei muito tombo. Eu não contava com isso, não contava em sofrer tanto no meio desse caminho. A verdade é essa. A gente traça planos e espera que tudo ocorra perfeitamente. É claro que em algumas das dificuldades a gente reflete. Estou fazendo a coisa certa? Será que isso tem caminho, tem destino? Será que não é melhor eu procurar outra coisa da vida? Eu não sei você, mas já se passou pela minha cabeça em desistir. Você já pensou em desistir? Cara, eu diria que você não é resiliente quando você supera um dia de loss grande, ou uma semana inteira de loss, ou um mês inteiro de loss. A questão não é medida nessas quantidades. Eu diria que você é realmente testado quando a sua mente ela grita, eu não aguento mais. Sua mente já gritou para você, eu não aguento mais? Aquilo que, assim, não importa o quanto você... não, ainda tenho dinheiro para operar, eu sei técnica, eu tenho condições de seguir, mas, assim, tem algo dentro de você que já não aguenta mais, uma agonia, uma sensação, um desânimo. Não sei se você já sentiu, já passou no mercado por apertos que te fez sentir essa sensação de, poxa, eu não aguento mais. Para mim, um divisor de águas é quando, principalmente quem opera no curto prazo, cujas emoções são constantemente testadas de maneira muito intensa, quem já passou pelo curto prazo e encarou esse sentimento e superou ele, eu diria que aí sim você está preparado, porque não é uma questão de resultado, não é uma questão só de cifra, é uma questão de simplesmente aguentar a pancada e continuar, prosseguir, apesar de toda a carga pesada, aquela carga sentimental que te faz querer desistir. Eu sempre lembro de um trecho de uma palestra que eu assisti do Michael Phelps quando ele esteve no Brasil, em que ele dizia que a verdadeira vitória dele não era quando ele estava na piscina ganhando a medalha. Era muito antes disso, era no dia a dia dele, quando ele estava sofrendo de depressão, e ele levantava e treinava mesmo sem a mínima vontade, sem o mínimo desejo de viver. O trading, não que ele vai te levar à depressão, tá? Mas ele te desanima, cara. Ele te faz pensar em desistir. E eu diria que o trader que persiste é aquele que consegue operar mesmo diante de um sentimento muito pesado, muito negativo, diante de condições emocionais não muito favoráveis. Muitas vezes, é claro, você não deve operar sob essas condições, né? Mas é fato que às vezes o mercado ele te testa e é aí que você vê se você realmente tem a resiliência que você gostaria de ter. E eu lembro, hoje dá vergonha de falar, mas é a verdade, então não tem como eu esconder isso de você. Eu lembro que uma vez, talvez tenha sido o dia que eu tomei o maior loss da minha vida, que eu já contei isso. Eu tava indo embora para casa e eu lembro que no caminho de volta para casa eu passei pelo centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem muito mendigo, né? E eu vi um cara deitado no chão, todo sujo e rindo. E eu, por um instante, eu senti inveja dele, porque eu falei, cara, esse cara, ele não sente a dor que eu sinto. Esse cara, ele não tem as preocupações que eu tenho, não sente as decepções que eu sinto.
esse cara, ele perto de mim, ele é privilegiado. E assim, é óbvio que, puta, é um pensamento idiota, né? É muito estúpido, mas aquela hora eu tava numa dor tão intensa que eu invejei um cara caído no chão, um mendigo. E como eu falei, é vergonhoso falar isso, né? Porque no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu me deparei me julgando e falando, nossa, cara, como eu sou um idiota por me comparar a um cara que tá numa situação muito pior do que a minha. E, putz, aquela coisa, né? Tipo, você se dá um tapa na cara e fala, acorda pra vida, moleque, vira homem. E foi o que aconteceu, assim, foi uma das coisas que me... Pô, não, peraí, deixa eu me colocar num lugar. Eu não tô pensando de maneira muito coerente. E isso faz a gente crescer. São esses atos, né, que nós agimos de forma mimada conosco. E se somos maduros o suficiente para nos criticarmos, isso faz a gente crescer. Eu poderia muito bem continuar tendo pena de mim, achando que eu fui injustiçado e que eu não tive oportunidade e que o universo está confabulando contra mim, mas eu acho que foi uma oportunidade fantástica de eu olhar para mim e criticar e me fazer crescer. Bom, o que me fez continuar, no fim das contas, se eu cheguei num limite tão baixo, né, de condições emocionais? E aí eu acho que vale a pena eu voltar um pouco sobre as minhas expectativas antes do mercado, quando isso tudo começou e toda aquela esperança que eu tinha de viver de trading e me tornar um profissional do universo dos investimentos, né? E antes disso tudo acontecer, eu me formei em física pela USP, uma baita de uma universidade. Eu tive experiências diversas como professor em cursinho, em escola estadual, cheguei a dar palestra em faculdade. Fiz uma iniciação científica muito legal, rara para a minha época, dentro de uma grande empresa que era a Mercedes-Benz. E, putz, eu publiquei um paper, esse paper foi parar num congresso de engenharia automotiva, eu fui lá, palestrei. O meu paper foi premiado com uma menção honrosa. Os caras me ofereceram um subsídio de mestrado, e o meu mestrado ia acontecer pela Unicamp, uma outra mega universidade. Assim, era tudo lindo. Só que tem um problema, eu olhava para aquilo e não me fazia brilhar os olhos. Eu olhava para a carreira de pesquisa e não era o que eu realmente assim, queria. Eu já sabia antes de entrar naquele universo de pesquisa e ter conquistas nisso, que eu queria atuar no mercado de trabalho, mas eu queria atuar no mercado financeiro, eu já estava flertando com o mercado financeiro, a verdade é essa. E foi muito difícil, inclusive, desistir disso tudo. Imagina só, você tem um caminho já traçado, pavimentadinho, já tem os tijolinhos ali, você sabe para onde você está indo, e eu estava abrindo mão de algo, entre aspas, seguro. Quando eu fui para o mercado financeiro, até então eu estava dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, uma outra grande referência, e eu abri mão disso tudo. Em outras palavras, eu desisti. Eu desisti daquilo. Eu desisti para seguir um outro caminho. E por que eu desisti? Bom, porque eu estava determinado a trabalhar no mercado financeiro. E eu sou um cara que, uma vez que eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás daquilo e dificilmente algo me faz desistir. Eu não tinha plano B. Sabe qual era o meu plano B no mercado? Basicamente, quando eu saí do universo de pesquisa, quem inclusive me escreveu uma carta de recomendação para começar um mestrado numa área financeira foi o meu orientador lá dentro da Mercedes-Benz. Então, de certa forma, eu deixei claro para ele que eu não queria voltar para aquele universo, né? Em outras palavras, eu cheguei na ilha, aportei na ilha e botei fogo no barco, para não correr o risco de querer voltar. Será que isso funciona para todo mundo? Para mim, funciona muito bem, mas é óbvio que não. Nem todo mundo funciona desse jeito, né? Nem todo mundo se joga desse jeito. Eu sempre me senti confortável em assumir risco, né? Nunca me assustou a ideia de fracassar. E talvez seja parte da minha cabeça. Eu nunca tive medo do que os outros iam pensar de mim, nunca tive a preocupação de ter que provar as coisas para os outros. Talvez isso tenha facilitado muitas coisas no meu caminho. O fato de você não ter o plano B, puta, isso é fantástico, porque você se dedica com total intensidade no seu plano A. Então isso foi um dos principais motivos pelo qual eu não desisti. Eu não tinha um plano B. Simplesmente eu não tinha um plano B no mercado. É claro que outras coisas me ajudaram nessa trajetória, né?
além dessa postura kamikaze, coisas que aconteceram ao longo do meu caminho fizeram minha mente mudar de maneira favorável para que eu me tornasse um perito em persistir. E uma das muitas coisas que me ajudaram no meio desse caminho foram livros. Livros que mudaram a minha forma de enxergar o mercado, livros técnicos e livros que mudaram a minha mente também. Bom, mas esse assunto ele já está se estendendo bastante e eu acho que vale a pena a gente guardar esse assunto para o nosso próximo encontro. E aí eu falo um pouquinho sobre um livro que mudou a minha mente, a minha cabeça no mercado. Maravilha? A gente se vê então numa próxima Conta Real. Forte abraço! Fala trader, se você chegou até aqui, meus parabéns. Tem novidade fresquinha saindo do forno lá no portal do Trader. Acabamos de regravar e relançar um treinamento gratuito, curso de psicologia para traders. O link está na descrição aqui desse vídeo, então não perde essa, corre lá e aproveita. Forte abraço!